Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. É, Pensando e querendo refletir com você sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição que Jesus falou que todo aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, ressuscitaria, porque ele disse lá no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz mais: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Porque Jesus realizou alguns sinais que no Evangelho de João são descritos, né? Porque Jesus é o ser perfeito, embora tenha se esvaziado de Deus, ele tem a autoridade perfeita como Filho de Deus, porque ele foi submisso a Deus, ele foi obediente a Deus. E os sinais que ele realizou, como ressuscitar morto, curar cego de nascença, expulsar demônios e tantos outros, limpar leproso, né? São sinais que apontam para o Messias, para a qualidade de Messias de Jesus. Ele disse lá no capítulo 5 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o doador da vida. Jesus diz que quem crê nele terá vida e vida com abundância, e vida plena, e vida eterna. Ele chega no túmulo de Lázaro, a Marta diz para ele: Senhor, demorasse a vir e tal, ele já está morto há 4 dias. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. Porque aquele que crê em mim, diz Jesus, viverá. E essa promessa é promessa para mim e para você. É promessa da nossa ressurreição. A vida não termina no túmulo, essa é a boa nova. Você anda com medo da morte? Há muito tempo você tem medo da morte? Mas Jesus venceu a morte. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, ele fala da ressurreição. Depois você leia o capítulo de Coríntios todo. Mas ele diz assim, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele coloca essa questão que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus. Ele dirá que nós teremos um corpo diferente. Ele diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscita-me corpo espiritual. Ele diz que assim como nós trouxemos a imagem do corpo terreno, traremos também a imagem do corpo celestial. Ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, assim como a corrupção não pode herdar a incorrupção. Mas ele também diz que nem verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Essa é a promessa que Jesus nos faz. Ressurreição, a vida não acaba no túmulo. Olha que maravilha, a vida não acaba no túmulo, porque nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. O que a Bíblia diz é que ou eu morro e passo
assim como aquele rapaz da cruz disse: Senhor, lembra de mim. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, através da morte. Ou ele volta, porque hoje em dia quase ninguém mais fala na volta de Cristo, mas ele fala que voltará, ele falou que voltará. E quando ele voltar, nem todos dormiremos, como diz aqui em 1 Coríntios 15, mas seremos transformados a encontrar com o Senhor. E olha que ele não fala em reencarnação. Reencarnação é a ideia de que você vive, morre novamente, aí nasce novamente num outro corpo, com outra identidade, com outra personalidade. Não. O que eu sou, João Davi, com as características da minha consciência, é esse ser que vencerá a morte com consciência de si, né? E não como na reencarnação, que são várias personalidades, então não tem uma consciência, são várias consciências. Não faz muito sentido para mim. Mas a ressurreição me diz que Jesus, que Deus vai me sustentar para sempre. Vai me sustentar para sempre. Lá em Hebreus 11, há aquela nuvem de testemunhas, os profetas antigos, os que aguardavam, os que confiaram no Senhor, os que esperaram nele, os que creram na palavra. Esses aguardam a nossa ressurreição, porque o nosso Deus é pessoal, nosso Deus tem consciência de si, nosso Deus é amoroso, é um Deus que se comunica. Há uma comunhão trina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ressurreição é a continuidade da minha pessoa como filho amado de Deus. Creia nessa verdade. A eternidade, na verdade, é uma ausência de tempo. A gente não vai contar a eternidade como um tempo, como a gente conta aqui, semanas, meses e anos. Não. A eternidade é a ausência disso e a qualidade da vida divina, a vida de Jesus, essa mesma qualidade que nós teremos. O que ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós cremos em Jesus, nós já temos a vida eterna. A palavra diz lá em Efésios que nós já somos ressuscitados com ele, já habitamos os lugares celestiais em Cristo Jesus, assentados com ele na ressurreição. Aí eu pergunto: você crê? Você crê na ressurreição? Você crê na vida eterna? Você crê nessas coisas? Você acredita na vida eterna? Você crê? E o que significa isso para você? O que significa vida abundante? Você crê que Jesus venceu o poder da morte e libertou os que tinham o medo da morte? Você acredita nessas palavras? Eu quero deixar para nossa reflexão alguns versículos para que quando você pensar na sua morte, você olhe para ela com a cara da ressurreição que Jesus garantiu para você. Tá certo? Para que você possa dançar sobre os túmulos e dizer assim: onde está tu, ó morte? Cadê a tua vitória? A morte foi tragada na vitória de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver então Hebreus. Deixa eu abrir aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim. Hebreus 2, 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Glória a Deus, ele acabou com a morte. Vamos ver agora 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses
capítulo 4, e diz assim, de 3 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem ou dormem, Deus os tornará a trazer com ele, juntamente com ele. E dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que a partir de então você comece a enxergar a morte com cara de ressurreição, com cara de vitória, com cara de ressurreição, porque Cristo garantiu assim. E há até uma esperança de não morrer, né? Que pode ser que ele volte, pois os sinais da sua vinda já se mostram cada vez mais. Beijo no seu coração. Se inscreva aqui neste canal. Eu estou deixando de enviar esses vídeos via WhatsApp, para que as pessoas que gostarem, que se interessarem por aqui, possam vir direto para o canal do YouTube e acessar, e compartilhar, e curtir e comentar, ok? Beijo no coração, paz de Jesus, paz do ressurreto, aquele que ressurgiu da morte para te dar